versículo 46. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 46. Estamos aprendendo sobre mandamentos recíprocos. O que são mandamentos recíprocos? É uma continuidade e um acréscimo dos 10 mandamentos, mas de forma diferente. Então, Jesus ele veio e ele com os seus discípulos, todo resumindo ali a lei, mostrando qual é agora a vida na graça. Os 10 mandamentos são para nós seguirmos, mas esses mandamentos também é uma continuidade da lei da graça, do que Cristo quer apresentar em nossas vidas. Lucas capítulo 6, versículos 46. Amém? Diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? A igreja em conjunto leia esse verso. Porque amém. O tema é recíprocos, ordenanças para a comunhão sadia. Então, hoje iremos aprender sobre 8 mandamentos que servem para uma comunhão sadia. Semana passada nós vimos sobre 6 requisitos de uma comunhão ou de uma vida que tem valor, de uma vida que tem valor para Deus e para nós, que é o nosso semelhante. Então, mandamentos recíprocos são aqueles que devem ser praticados em relação ao próximo. Então, eu só pratico esses mandamentos se eu faço com o meu semelhante, com o meu próximo. E semana passada aprendemos que devemos amar uns aos outros, devemos valorizar uns aos outros, devemos ajudar uns aos outros, devemos estar vivendo de uma forma plena uns com os outros. Então, os mandamentos recíprocos devem ser experimentados de uns para com os outros. Você não consegue ter esse mandamento em sua vida se você não passar ele a mostrar para o seu semelhante. Você não consegue. Esses mandamentos você demonstra passando. Não adianta só você saber. São 25 mandamentos que vão estar ali nos requisitos do julgamento da igreja. Esses 25 mandamentos recíprocos vão com certeza estar no julgamento da igreja. E que 6 mostraram que temos que dar valor ao nosso próximo e nunca menosprezá-los. E esses outros mostram que devemos ter uma comunhão sadia com o corpo do Senhor. Então, quando são os que falam dos deveres mútuos que viabilizam o agir de Deus no meio da sua igreja. A simples consciência de que somos servos e não senhores já nos ajudaria a resolver muitos conflitos. Porque às vezes nós queremos ser muitos senhores e poucos servos. Queremos mandar e poucos serem mandados. E quando deixamos de fazer assim e queremos ser servos, aí a coisa começa a encaixar dentro do padrão que o Senhor quer para a sua igreja. Praticar a arte de servir aos outros de acordo com os talentos e recursos que você possui. Então, Deus te deu, não é para você, é para você ajudar alguém. Deus te concedeu, não é para você, é para você dar para alguém. Você tem que saber compartilhar os seus dons e talentos com outras pessoas. E tem alegria de sentir-se útil no reino de Deus, servindo o próximo
como Cristo serviu. Cristo nos serve, Ele nos serve hoje e sempre, e Ele quer também que nós venhamos servi-lo. Ele demonstrou todo esse serviço vindo aqui, morrendo como homem e ressuscitando como Deus, e assumindo o controle agora da chave da salvação. Ele é quem salva agora, ninguém mais salva, só Jesus. E aqueles que são salvos têm que evidenciar esses 25 mandamentos, juntamente com os 10 mandamentos do Antigo Testamento e todas as ordenanças que a palavra de Deus nos tem. Podemos errar? Podemos errar, mas temos tudo para dar a volta e conseguir vencer aquele pecado que nos derrubou. Vimos no sermão anterior 6 mandamentos que valorizam o corpo. Agora veremos mais 8 que têm o sentido de mandamentos que protegem o corpo. Mandamentos que protegem o corpo. O primeiro mandamento, Paulo diz aos Gálatas, capítulo 5, versículo 25 e 26: não tenhais inveja uns dos outros. Não tenhais inveja. Então, se agora estamos vivendo pelo poder do Espírito Santo, sigamos a liderança do Espírito Santo em todos os aspectos da nossa vida. Então, não precisaremos mais andar em busca de honras e de popularidade que levam à inveja e os maus sentimentos. Na Bíblia atualizada vai dizer: não tenhais inveja uns dos outros. O que é ter inveja? É eu querer desejar o que o outro tem, é eu querer adquirir e ser o que o outro é. Nós não conseguimos, porque a fórmula é única. O Senhor nos deu uma forma única. Você é você, ninguém pode ser o que você é. Eu posso querer imitar suas atitudes em Cristo, mas o que você é, não tem como eu ser. Eu sou o que eu sou em Cristo Jesus. Aí eu posso imitar. O que eu sou em Cristo, eu posso imitar. E a carne, ela não quer imitar o que é do Espírito. Há uma luta constante. E eu desejar o que o outro tem é um mandamento que valoriza e protege o corpo. Eu agora vou não estar querendo o que o outro tem, mas eu desejo que o outro ganhe mais. Eu desejo que o outro tenha mais. Sabe como é esse mandamento? Há 4 anos atrás, o meu filho não foi curado. Foi, mas não está comigo. E Deus me levou a alguns hospitais em Goiânia, e um desses hospitais, Ele me usou para curar uma outra pessoa, que estava no estado também muito grave de câncer. E eu falei para o Senhor, na hora que eu saí do hospital, falei: ele foi curado, mas meu filho não foi. E Deus falou assim: não, Ele me levou para esse texto: não tenha inveja, dê graças, porque eu te usei e vou te usar. Então seja agradecido. O que ele recebeu, ele recebeu. O que o seu filho recebeu, ele recebeu. Eu mando. Então, se eu sou servo, eu tenho que obedecer o meu Senhor. Ele aceita, Ele quer que andemos segundo os seus propósitos. Muitas vezes nós temos inveja da saúde de uma pessoa, nós temos inveja dos bens de uma pessoa, nós temos inveja da postura de uma pessoa, nós temos inveja do falar de uma pessoa, nós temos inveja do modo de trabalhar de uma pessoa. E Jesus está com os seus discípulos, Paulo, dizendo que não devemos ter inveja, porque esse é um mau sentimento. Segundo, 8º mandamento: deixar de julgar uns aos outros. Romanos 14, verso 13, Paulo vai dizer assim: não se censurem mais uns aos outros, em vez disso, procurem viver de tal modo
que nunca façam um irmão tropeçar, se vir vocês fazerem alguma coisa que ele pensa que está errado. Olha o que Paulo está dizendo, que eu não posso levar uma pessoa a tropeçar, e eu não posso julgar uma pessoa, porque eu não sei o que está acontecendo de fato, se eu não sei o que aconteceu naquele momento. E se eu vier a ser usado para tropeçar alguém, agora você vai lá para os seus colegas do seu dia a dia, vai lá para os seus colegas, vocês que estudam, vai lá para a sua sala de aula, você que é evangélico, você que é servo ao Senhor, você que diz que é salvo no Senhor, vai lá para eles. Se você age como eles, você está nas trevas. Mas se você age diferente deles, você é um cristão. Porque o cristão não deve fazer o que os outros fazem. Eu não devo julgar aquelas pessoas, mas eu não devo ser o que elas estão vivendo. Eu não devo ser. Então julgar é quando você se torna juiz de uma pessoa. Você diz, aquela pessoa não vai ser salva. Você sabe? 1 minuto é o suficiente para uma pessoa se arrepender e estar na eternidade. 1 minuto. Então eu não preciso nem de 1 minuto, só dele falar, Senhor, me perdoa. Senhor, eu entrego minha vida a Ti. Se ele deu conta de falar isso antes de morrer, meu amigo, você vai ter surpresa, ele vai estar no céu. Ele vai estar lá, porque Jesus é quem salva, não sou eu. E eu tenho que deixar de ser juiz e querer ser servo de Deus. E o servo faz o que o seu Senhor manda, faz o que o seu Senhor manda. Não se queixe uns dos outros. Queixar é maledicência. Queixar é eu falar mal da pessoa. Queixar é eu não querer ter assunto com aquela pessoa. O que determina o que eu sou é o meu coração, não é o que eu falo. Se no meu coração eu trato mal a pessoa, na boca eu posso dar o sorriso que for, que Jesus vai falar assim, não te conheço desse jeito, eu não sou desse jeito, e eu não quero que você seja também. Eu não quero. Tiago 5,9 diz, não murmurem uns dos outros. Irmãos, será que vocês próprios estão acima de qualquer censura? Pois vejam, o grande juiz já vem, está quase aqui. Deixe que ele faça qualquer censura que precisa ser feita. Então o único que tem motivo para julgar e para queixar é Jesus. Nós não temos. Se estamos vivendo assim, devemos deixar de viver, porque Cristo tem que aparecer em nossas atitudes. 10º mandamento: não falem mal uns dos outros. Maledicência, aonde eu não gosto que ninguém fala mal de mim, mas eu gosto de falar mal dos outros. Essa é a atitude da nossa carne. A nossa carne, ela quer sempre o mal para o próximo e nunca o mal para mim, porque eu posso falar mal, mas ninguém pode falar mal de mim, porque se fala, eu logo viro um galo, e vou querer tirar satisfação, e vou querer às vezes saber o porquê que está falando mal de mim. E se eu não quero falar mal de ninguém, é claro que mesmo que as pessoas falem mal de mim, eu tenho que perdoar. Eu tenho que perdoar. Quando Tiago, Gálatas 5, 14, 15, Paulo vai dizer, Tiago 4, 11, ele vai dizer, não se critiquem, nem falem mal uns dos outros, queridos irmãos. Se vocês fizerem isso, estarão lutando contra a lei de Deus, que ordena amarem-se uns aos outros, e dizendo que está errada. Mas o que vocês têm a fazer não é resolver se esta lei está certa ou errada, e sim obedecê-la. Não tem meio termo, eu tenho que obedecer. Eu não tenho que achar argumento para querer
tentar de alguma forma corrigir o meu erro. Eu tenho que obedecer e mudar de vida. 11º mandamento: não mordam e devorem uns aos outros. Gálatas 5, 14 e 15, Paulo vai dizer: pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento: ame aos outros como você ama a si mesmo. Mas se em lugar de mostrarem amor entre si, vocês estão sempre fingindo e criticando-os, cuidado para não se destruírem uns aos outros. Então, devorar é você querer morder, é você querer destruir, é você querer desejar o que é ruim. E se eu amo uns aos outros, eu não posso fazer isso. Eu não posso. Se eu faço, eu tenho que pedir perdão para o Senhor, ir lá pedir perdão para aquela pessoa. Olha as más respostas, olha aquela pisada no calo, olha aquela assim, daquele momento de raiva. Eu posso ficar com raiva, não é pecado, mas se eu faço a raiva virar uma ação, já é pecado. Então, morder é você ouvir uma palavra e você querer sobressair com a outra que fere a pessoa. Maridos, cuidado com as suas palavras com a esposa. Esposas, cuidado com as suas palavras com o seu marido. Morder é pecado. É pecado e machuca, sente dor. Filhos, cuidado com suas palavras para com os seus irmãos e para com os seus pais. Cuidado, porque se morder, tem que arrepender, pedir perdão para o Senhor e pedir perdão para quem você fez. Se você não fez, não adianta você pensar: o tempo vai pagar isso. Não vai pagar. Se você não for lá pedir perdão, você vai ficar em pecado. Você vai ficar em pecado. Você tem que pedir perdão. A nossa disciplina é se arrepender e pedir perdão. 12º mandamento: não provoquem uns aos outros. Gálatas 5, 25 e 26, Paulo vai dizer: se alguém está vivendo pelo poder do Espírito Santo, sigamos a liderança do Espírito Santo em todos os seus aspectos da nossa vida. Então, não precisamos mais andar em busca de honras e popularidades que levam à inveja e maus sentimentos. Então, quando eu estou ali provocando, o que é provocar? Se eu sei o que fere o céu, que machuca o céu, eu falo: então eu vou ser igual a você, como eu vou provocar a ira do céu. Vou provocar essa ira dele, né? Vocês acham que é fácil? É fácil, o céu está caminho, você está pensando que é? Né? Se eles têm quase ali 1,87, 84, 90, com o pé dele, onde ele joga, vai para 3 metros, né? A altura que eles jogam com o pé é longe. Então, se eu sei o que fere ele, eu vou bater em cima do que fere ele. Vou bater em cima. Isso é provocar. Eu estou provocando uma ira dele. E se eu provoquei uma ira dele, ele teve uma reação, ele pecou, mas antes eu pequei também. Eu pequei porque eu provoquei mesmo aquela ação. Aquela ação de levantar o pé 3 metros de altura e te mandar lutar, então eu provoquei. Então, não adianta depois: eu não vou olhar na cara do céu, eu fiz uma brincadeira com ele e ele apelou. Mas eu tinha a intenção de provocar. Eu tenho que pedir perdão para ele. E ele tem que pedir porque ele fez comigo. Se eu não fizer isso e ele não fizer, o tempo não vai apagar isso não. Vai estar escrito lá no caderninho de Jesus. No dia do julgamento da igreja, vai estar lá: você fez isso, tal dia. E você passou esses tempo todo sem pedir perdão. E achou que eu perdoei? Perdoei não. E agora? Então, 13º mandamento: não mintam uns aos outros.
Aí agora pegou, hein? Não mintam uns aos outros. Agora o bicho pegou. Sabe aquela brincadeirinha assim? É uma mentirinha de brincadeirinha. Para Deus não tem isso não. Para Deus é pecado do mesmo jeito. Tá? A intenção do coração de brincar, querendo delubriar, enganar, ou fazer a minha imagem ser melhor do que a outra, para Deus é pecado do mesmo jeito. E se você não se arrepender, não tem como. Você tem que mostrar que você é nova criatura. Gálatas 3, Colossenses 3, 9 e 10 diz: não mintam uns aos outros. A vida velha que vocês levavam com toda a sua perversidade é que fazia essa espécie de coisas. Agora ela está morta e desapareceu. Vocês estão vivendo uma espécie de vida totalmente nova, que consiste em estar continuamente aprendendo cada vez mais o que é correto e procurando constantemente ser cada vez mais semelhante a Cristo, que criou esta vida nova no íntimo de vocês. Imagina se eu fosse um evangélico, mesmo depois de uma semana. Que consciência foi aquela de que eu não devia mais beber? Meu pai me chamou. Vamos beber um aqui? Era pecado? Não era pecado. Mas o escândalo que ela ia trazer seria pecado. O escândalo. Sabe, na outra vez que meu pai voltou lá no Lava Jato, o que o dono do Lava Jato falou para ele? Pai, o senhor é novo na cidade, né? Eu assim, sou crente lá da igreja cristã evangélica de Iporá. E você acha que é crente? Eu vi o senhor bebendo cerveja esses dias para trás aqui. Escândalo. A bebida dele levou outro a se escandalizar. Então, o escândalo é pecado. O que você faz, às vezes, que escandaliza outro, impede outro de servir a Cristo e de vir a Cristo, Cristo vai cobrar essa vida da sua vida. Porque você sabe que está errado e tem que mudar de vida. Eu só tinha uma semana de novo convertido. Não sei, a consciência vem do Espírito Santo. Eu não quis mais beber. Então, a questão da mentira, irmãos, é você falar a verdade. A verdade dói. Desde que for falado com amor, o doer se torna melhor. Mas se você falar de forma áspera, de forma raivosa, de forma eu quero vingar de você, aí é pecado. É pecado. 14º mandamento: confesse seus pecados uns aos outros. Tiago 5,16: confesse suas faltas uns aos outros e ore uns pelos outros, a fim de que vocês possam ser curados. A oração fervorosa de um homem justo tem grande poder e resultados maravilhosos. Precisa confessar seu pecado só para o pastor? Não. Vai para uma pessoa que você sabe que é compromissada, que não vai relatar o seu pecado para ninguém, que não vai contar, vai colocar ali no jornalzinho do dia seguinte, né? Ou vai pôr ali na rede social, no WhatsApp, né? Vai lá e conta, e pede essa pessoa para orar por você. Você vai ser curado, e essa pessoa que vai orar por você também vai aprender. Vai aprender. Devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Só pastor? Não, a qualquer pessoa que tenha compromisso com Deus, e pedir ajuda. 15º e último mandamento: perdoem-se uns aos outros. Perdoar. Efésios 4, 31 e 32: deixem de ser mesquinhos, irritados, mal-humorados. As contendas, as palavras ásperas e a antipatia pelos outros não devem ter lugar na vida de vocês. Em vez disso, sejam bondosos uns para com os outros, compassivos, se perdoando mutuamente,
tal como Deus os perdoou por vocês pertencerem a Cristo. Em 1 João ele vai dizer: se vocês não perdoam uns aos outros, eu também não vos perdoo. O tempo que você ficar sem perdoar uma pessoa, é o tempo que Deus vai ficar sem perdoar você. É o tempo. Se você ficar um dia, você vai ficar um dia sem receber o perdão de Deus. Se você ficar um mês sem receber o perdão de Deus. Se você ficar 2 anos sem receber o perdão de Deus sobre a sua vida. Irmãos, por que isso? Porque temos que ser diferença. Eu não gostava de pedir perdão por ninguém, porque eu aprendi que eu tinha que não levar desaforo para casa. Eu era eu tinha que ser eu, e eu não podia levar desaforo. Então, me dava uma má resposta, eu dava 2 em seguida, e se me dava um tapa, eu dava 2, se me dava um murro, eu dava 2. Então eu não podia levar. Mas Cristo, quando entrou na minha vida, falou: agora você vai deixar de fora esse rancor, você vai deixar de fora essa falta de perdão, e eu vou te ensinar a pedir perdão. Eu rodeava meu pai e minha mãe o tempo inteiro para pedir perdão durante o dia. Mas antes de eu dormir, eu ia lá pedir perdão para eles. Eu tinha que ir lá pedir. Mesmo que eles não sabiam, aí eu ia lá pedir. Porque eu aprendi. Hoje eu não tenho dificuldade. Se eu precisar pedir perdão para alguém aqui agora, eu peço perdão. Mas o Espírito Santo tem que me mostrar que eu tenho que pedir perdão, que eu estou errado. Se Ele não me mostrar, eu sigo a vida adiante, e a outra pessoa vai ser trabalhada pelo Senhor, vai ser trabalhada. Então, você sair também pedindo perdão, sem você não ter feito nada e ser acusado de nada pelo Espírito Santo que está em você, fica tranquilo, segue a sua vida adiante, segue. Agora, se você for acusado, você deve pedir perdão. Concluindo, somos corpo de Cristo, e Ele colocou ordens para cada parte saber valorizar o trabalho do outro e a importância que o outro tem em seu trabalho. Então, eu tenho que saber valorizar o trabalho da minha liderança, saber valorizar o que eles estão fazendo, porque estão cooperando com o meu ministério. Saber valorizar, e se eu saber dar valor, eu vou ter comunhão com eles. Mas para mim ter comunhão com eles, não posso ter inveja, eu não posso saber devolver de uma forma assim, deixar de julgar o outro, não queixar do outro, não falar mal do outro, não morder ou devorar o outro, não provocar o outro, não mentir para o outro, confesse o seu pecado uns aos outros, confessar e perdoar uns aos outros. Eu tinha muito tempo que tinha raiva do meu pai, e no primeiro ano de seminário, eu tive uma aula de crescimento pessoal, e eu pensava que aquilo tinha acabado. Mas naquela aula de crescimento pessoal, parece que foi me levado lá. E eu cheguei no meu pai depois, falei: pai, me perdoe. Eu estava vivendo esse tempo todo com rancor e com raiva do Senhor. E ele e eu choramos, pedimos perdão, pedi perdão para ele me perdoou. Às vezes você fica anos com o pecado, como eu fiquei, e você não tem paz no coração, você não consegue dormir direito, você não consegue viver uma vida feliz. Eu falo isso porque eu já experimentei e luto para não querer viver mais dessa forma.
Então, a igreja é formada de seres humanos. Você achar que vai achar uma igreja perfeita aqui na terra? Não tem. Nós somos seres humanos. Estamos sendo moldados. Eu posso errar em alguns desses? Posso. Mas eu tenho que me arrepender, pedir perdão para quem eu fiz e mudar de vida. E lutar para não cometer. E se cometer de novo, pedir perdão. Você vê tanto que é bom pedir perdão, que você não vai querer cometer pecado mais nunca, né? Você vai evitar querer cometer. Por quê? Para não pedir perdão. Para não pedir perdão. Porque é difícil, é o ego do ser humano. Fere o ego. Então você prefere não pecar. Prefere não pecar. E você tem cumprido estes mandamentos? Foram 15 até agora. Faltam 10. Você tem amado uns aos outros? Você tem falado a verdade uns aos outros? Você tem julgado uns aos outros? Se você tem, o momento enquanto você está vivo é de pedir perdão e mudar de vida. O momento é esse. Não espere passar o que eu passei para ser o que eu sou em Cristo, o que eu fiz, o que eu sofri para estar aqui. Não espere. É muito melhor você vir pelo amor. É muito melhor você vir sabendo que Cristo te ama e que Ele te ama e que quer o melhor para a sua vida, do que você vir no momento da dor, que você vir no momento da angústia, que você vir no momento da perda. Deus quer que você venha, ou pelo amor, ou pela dor. Mas Ele quer que você venha. De que forma você quer vir? Hoje estamos no momento da graça, mas a graça também é justiça. A graça também, o Senhor quer me trazer. O Senhor, Ele quer me trazer e me mostrar que Ele me ama. Não importa o jeito que Ele vai fazer. Ele vai mostrar. Agora, eu vou escolher. Eu quero vir pelo amor ou quero vir pela dor? De uma das duas formas eu vou vir. E como eu vim pela dor, não desejo que ninguém venha pela dor. Não desejo que ninguém venha passar o que eu passei. Venha como você está, se entrega, deixa ser moldado, deixa ser trabalhado, deixa ser usado, porque Cristo te ama e quer usar a sua vida. Ele te ama, e quem vai ver isso? O seu semelhante. O que Cristo fizer na sua vida, quem vai ver é o seu semelhante, não é você. Deixe o Senhor trabalhar no seu viver. Se não tem cumprido, esta é a hora de você cumprir. Esta é a hora de você fazê-lo. Prática na sua vida. Prática no seu viver. Curva a sua cabeça. E pense. Você tem lutado para viver uma vida que valoriza o corpo de Cristo, que valoriza a comunhão com Cristo, que valoriza a vida com Cristo, que valoriza o viver ao lado de Cristo? Como você tem vivido? Como você tem estado? De que forma você tem se postado? Cristo quer moldar e Ele quer trabalhar na sua vida, mas para Ele trabalhar, Ele tem que tirar aquilo que atrapalha. E você tem que dar permissão. Você tem que dar permissão. Se você quer dar permissão para o Senhor tirar o que está atrapalhando a sua comunhão, ser melhor nessa lista de 8 mandamentos que vimos hoje, em toda essa lista, fique em pé, eu quero orar por você. Amém. Amém. Mais alguém? Amém. Se você quer dar liberdade para o Senhor tirar, Ele vai tirar. Por isso que Ele está te pedindo a sua autorização, para Ele tirar. Eu tive que dar autorização e Ele tirou, mas foi a minha autorização foi no momento da dor,
do sofrimento, da angústia. E naquele momento eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Você quer dar autorização para Ele tirar agora, enquanto você está aqui? Bem, fique em pé. E Ele vai tirar do seu coração. Ele vai te ajudar a vencer. Ele vai te ajudar, e não vai ser como eu, que ficou quase 20 anos com um sentimento que impedia Cristo trabalhar na minha vida. Você quer fazer isso? Fique em pé. Pai, rogo a Ti agora, que no nome de Jesus, essa lista de 8 mandamentos que valoriza a comunhão do corpo, que valoriza a vida do corpo, que é a Tua igreja. Senhor, que nós venhamos lutar para não praticar, que nós venhamos lutar para não vivenciar, que nós venhamos lutar para não ter em nosso viver. Pai, tem misericórdia. Pai, tem compaixão. Nos ajude, Senhor, a estar vivendo essa vida, que o Senhor seja visto, e não nós, mas que o Senhor seja visto. Ajude essas pessoas que estão em pé agora, em suas fraquezas, em seus momentos, ó Deus, que levam a pecar, mas que o Senhor Deus perdoa, que o Senhor Deus ajude eles agora a serem mais que vencedores em Cristo Jesus. Naquilo que eles estão sendo falhos, que eles venham, ó Deus, ser mais que vencedor agora, no nome de Jesus, para a Tua glória, no nome de Jesus. Poder sentar?